público estava curtindo isso, assim, via e não só via e gostava, mas falava, eu sou essa personagem, assim. Aí eu falei, beleza, então. No início surgiu de uma forma, assim, bem rudimentar, assim, bem, né, simples, né? Uma menina gata que morava na rua, na França, e ela tinha 1000 gatos. Ele começou a desenhar bem novinho, assim, bem novinho. Acho que com 3 anos já pegava lápis, né, e caneta, ficava riscando, não tão perfeito, né? Aí foi crescendo e continuou né, desenhando. E assim, o desenho acalmava. Eu para Araruama, né? Eu sou nascido aqui, né? Vivi minha adolescência toda aqui, infância. Tem um fato marcante na vida do Lucas com o desenho, foi quando ele foi atropelado. Ele tinha 6 anos e 6 meses. Foi na férias de julho. Ele estava de junho, né? De julho, ele estava de férias. E eu estava voltando da igreja com eles, né? E ele foi atropelado. Ele foi atropelado e foi horrível, né? Ele novinho. E aí ele foi para a UTI. Ele já foi direto para Cabo Frio, que não tinha UTI na época, foi para Cabo Frio. E lá ele ficou em coma, né? E ficou no CTI. E não tinha assim. Ele não estava lá inerte, né? Só com os batimentos, assim, eu muito nervosa. Mas de repente ele voltou. Assim, de repente não. No segundo dia ele voltou, saiu do coma e pediu papel. Ele pediu pão, né, que ele queria comer pão, e pediu papel e caneta. Aí ele desenhou, disse que era um anjo segurando ele, e tinha um livro, que era a Bíblia, né, que nesse dia que estava voltando da igreja, eu acredito que seria a Bíblia. Antes de fazer a Erixá, em 2012, eu fiz muito grafite aqui em Araruama. Fiz muitos grafites que hoje em dia já não existem, na sua maioria, assim, eles já foram ou quebrados ou pintados, enfim. Mas antes da Erixá, eu fiz um laboratório, assim, vamos dizer, né? De pintar muito na rua os meus interesses políticos, mensagens que até que foram apagadas, assim, né, pela prefeitura. Onde você fez arte? Você fez aqui em Araruama mesmo? Eu estudei Belas Artes lá no Rio, na Federal Rural do Rio de Janeiro. E em determinado momento eu senti a necessidade de desenhar, pintar na rua, né, no campus onde eu estudava, porque eu sempre desenhei muito, sempre tinha meu caderno de desenho. Nesse momento da minha vida eu estava sem o caderno de desenho e comecei a desenhar, né, na rua. Fazer ela bem pequenininha, como fazer no caderno. Aí a grande mudança do projeto, né, que ele saiu do papel, literalmente, foi que eu vi que estar na rua, as pessoas verem na rua, isso gerava, assim, uma conexão muito grande, as pessoas acessavam essa história. Eu comecei a fazer maior, comecei a fazer em tamanho real. E aí depois de fazer em tamanho real, isso tudo no campus lá da Rural. No Rio, lá em Seropédica, né, na Baixada Fluminense. E eu criei personagem, eu tinha criado outros personagens também, só que a Erixá, eu vi que ela tinha mais peso, assim, ela podia ir mais longe, assim, né? Ela tinha algo mais genuíno, talvez, do que os outros personagens. O primeiro personagem que eu consegui mostrar assim mais, a rua veio, né, de forma que eu mostrasse a Erixá, então
ela começou a ganhar mais peso assim no mundo real, porque as pessoas viam, gostavam, as pessoas já conheciam algumas personagens que eu fazia, mas elas não tinham esse mesmo vigor assim que a Elixá possuiu também por estar na rua, assim, né? Por estar no espaço público, primeiro na universidade, depois na cidade mesmo, né? Quem é a Júlia? Quem é a Júlia? Daí, Ed, beleza? Quem é você? Cara, eu sou a Júlia, parte do coletivo Elixá atualmente. Já faz 8 anos, né, que eu faço parte do coletivo junto com o Lucas. Minha redenção estava em obras, daí tinha um tapume verde, assim, que é clássico. Tem até hoje, assim, como ele adora fazer, né? As fotos dessa época são bem, assim, ficaram pra história, né? E aí eu vi essa menininha e como a maioria das pessoas, eu acho, aquilo me chamava atenção, eu achava curioso, porque esteticamente, assim, ela é diferente, né? Fazer na rua foi a forma que eu encontrei de chegar no público, dialogar com o público e acessar as pessoas, né? Então, a Elixá, ela tem tudo a ver com a rua, arte de rua. Aí, em 2016, metade do ano mais ou menos, tava ele lá passando um pouco de perrengue, longe, né, da terra dele e tal, querendo construir esse projeto. Eu admirava o projeto, achava muito massa, me interessava muito. Eu trabalhava, na época, muito com fotografia de rua, principalmente. Já desde 2013, 2014, eu fotografava muito na rua, assim, registrava muita arte de rua e outras coisas que me chamam a atenção. E aí comecei a brincar também de fotografar Elixá. E aí tinha essa carência no projeto, porque o Lucas, ele fazia a arte, Sim. mas ele não registrava. Estamos num momento de transição, que eu vou até, inclusive... Esse é o último projeto que eu tô fazendo junto com a Elixá. Daqui pra frente o Lucas vai seguir sozinho. Eu acho que chegou um momento assim de maturidade do Lucas enquanto artista que vai ser bom pro projeto mesmo, sabe? Ele conseguir tocar dessa forma. Eu acho que vai ser bom pro projeto, vai ser bom pra gente enquanto também parceria de vida, né? Acho que a Elixá é uma personagem assim, que a gente pode acessar, e eu tive o privilégio e o prazer de poder trazer para o mundo. Mas acho que é alguma força que todo mundo pode acessar. É uma personagem como se fosse um personagem de teatro, assim, né? Que ela entra no nosso corpo, assim. Então, eu acho que todo mundo tem um pouco disso, da rebeldia, da questão da força da criança, assim. Então o que eu tenho da Elixá é isso. Pra mim ela existe. Ela existe? Ela existe. Ela é como um ser que tá na realidade, faz parte. Parece como quase que ela acontece em um paralelo, assim, né? Ela se relaciona, eu acho, de várias formas com a história do Lucas, com a minha história também. De forma subjetiva, de forma até espiritual, assim. Eu comecei a participar do projeto quando a gente estava produzindo uma feira gráfica que a Elixá costumava participar, chamada Parada Gráfica. Então tinha muito essa questão do experimento impresso, né? Que também faz parte do meu fazer artístico, assim. Esse preto e branco, olha, tem muitas leituras, assim. Eu acho que eu
tô fazendo e as pessoas me trazem também, né? Já me falaram que ela parece uma presidiária, assim. Eu falei, olha, interessante essa leitura, né? Mas a ideia foi que talvez que ela estivesse presa a um mundo, assim, que é o mundo gráfico, né? O mundo preto e branco, assim. Então, quando ela é transportada para a rua, geralmente ela não tem cores, assim. As cores parecem sempre algo meio não natural em relação à estética dela, que é preta e branca e vermelho, né? A arte, né, em geral, ela acontece quando o artista tem não só a capacidade de criar, mas a capacidade de fazer aquilo acontecer no mundo, né? Aí a grande mudança do projeto, né, que ele saiu do papel, literalmente, foi que eu vi que tá na rua, as pessoas verem na rua, isso gerava, assim, uma conexão muito grande, as pessoas acessavam. E quando eu soube, claro, né, eu fiquei desesperada, porque é uma coisa que eu temia já, né, mas quando aconteceu, imaginar que meu filho foi preso, não, eu fiquei assim, muito desesperada, ainda mais por estar longe. Não precisava de tanto, para que isso, né? Levar preso, né, porque tá fazendo uma arte que tinha autorização para fazer aquilo, né, ele tinha autorização. Não tinha. Virou até, eu acho que lei, alguma coisa assim, não foi depois disso? Sim, daí uma vereadora fez um projeto de lei, que na verdade estava engavetado um projeto de lei que era em relação à arte urbana, assim. Então hoje em dia, a partir desse projeto de lei diz que se tiver uma arte que teve autorização, né, para ser feita, e alguém for lá e apagar, a pessoa precisa pagar a indenização e a arte tem que ser refeita com o pagamento dessa pessoa, entendeu? Foi legal isso, ter acontecido isso, né? Eu lembro bem disso. Mas um episódio assim muito triste, né? Muito triste. A Elixá se conecta com esse sentimento de vida, de potência, de tesão mesmo, assim, pela vida, sabe? De buscar olhar para a cidade, para a rua, com um olhar de deslocamento. Caxias foi um tempo de muita produção. O livro da Elixá tinha acabado de ser lançado. E a gente tava com o Aruê pequeno. Foi uma época de muita vida, né? Morava do lado da Paralela, que é um ponto de cultura que até fechou recentemente. E essa foi a época que a gente criou o NAU, o Núcleo de Arte Unificada, onde a gente teve um período de grande efervescência, assim, na produção, sabe? Esse ambiente fez a gente criar todas as exposições que a gente fez até hoje, que até agora foram 6, com a Elixá. Hoje a Elixá e a rua, e fazer ela na rua, e, enfim, tudo que ela desencadeia, sinceramente eu já pensei algumas vezes o que eu faço desse projeto e como ele afeta os outros. Eu nunca sei exatamente a resposta para isso, mas o que eu consigo visualizar assim bem hoje é que é impossível viver sem fazer isso na rua, assim, sem fazer essa arte e outras na rua, mas principalmente essa, porque ela é uma parte muito importante de mim que quer falar. Então eu, independente do que acontecer, ela vai sempre existir enquanto eu estiver vivo, assim, porque e vai existir na rua. Eu não vejo eu parando de fazer, mesmo que mude todo o cenário da minha vida, assim, eu acho que ela vai continuar existindo porque eu preciso falar e eu só consigo falar algumas coisas com ela, não consigo de outras formas, assim. E o impacto que ela tem na vida das pessoas é muito grande, assim, e principalmente na vida das crianças, assim, eu acho que isso é algo que eu quero sempre estar falando, assim, com as crianças, sobre as crianças e das crianças. Então acho que a Elixá, no fim, ela é isso. A criança, a infância.